Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso vídeo. Hoje, que é dia 26 de maio de 2020, estamos reunidos para continuar nossos estudos bíblicos. Hoje a gente vai começar então a carta de São Paulo aos Gálatas. E até agora a gente viu a primeira carta de São João, o Evangelho de João e o Evangelho segundo São Marcos. Agora a gente vai começar então a carta de São Paulo aos Gálatas. Então vamos invocar a Santíssima Trindade, pedir o Espírito Santo que nos conduza. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Então agora a gente vai começar lá na página 1492 da Bíblia Ave Maria. Capítulo 1 da carta de Gálatas. Começa assim, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, mas apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro, ou de Deus? Por acaso tem interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Olha só, né? No primeiro capítulo, então, de São Paulo aos Gálatas, ele começa com a saudação, né? Ele cumprimenta aquela comunidade, mas depois ele já começa com uma advertência, com um puxão de orelha para aquela comunidade. Peraí, que negócio é esse? Eu estou admirado de que vocês tão facilmente passeis da graça de Cristo para um evangelho diferente. Ele ainda fala assim, de fato, não há dois evangelhos, mas tem pessoas que semeiam confusão. Até hoje tem isso, né? Até hoje as pessoas acham que a verdade ela é relativa. Né? A verdade é conforme cada um pensa. Não, a verdade não é como cada um pensa. A verdade é Jesus, ele já disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não existe dois evangelhos diferentes. Não existe duas verdades, existe uma verdade única. Jesus Cristo é a verdade. E Jesus Cristo crucificado, morto, que passou dor, passou sofrimento e que ressuscitou ao terceiro dia. Não é um Deus só da prosperidade financeira, não. É um Deus que mostrou para nós que nós passaremos com Cristo pela cruz. Mas também não vai ficar só nisso, né? Deus não é um Deus
masoquista, que só quer ver o sofrimento. E inclusive não é ele que quer o sofrimento para nós, hein? Mas a ressurreição é uma promessa depois de carregarmos a cruz. Agora versículo 11. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava. Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve aquele que me reservou desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça, para revelar-se o Filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia. De lá regressei a Damasco. 3 anos depois, então 3 anos depois que ele já começou a pregar, é que ele foi 3 anos depois subi a Jerusalém, para conhecer Cefas. E fiquei com ele 15 dias. Cefas é Pedro, né? Simão Pedro. Versículo 19. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Isso que vos escrevo, Deus me é testemunha. Não o estou inventando. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judéia. Tinha elas apenas ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora combatia. E glorificavam a Deus por minha causa. Olha, então Paulo já começa falando, eu não comecei a pregar porque eu quis. Eu era judeu, eu persegui os cristãos, mas Cristo me chamou a pregar. E conta que ele primeiro não foi ter com os apóstolos, primeiro ele foi pregar lá na Arábia, né? Depois de 3 anos que ele estava pregando, é que ele foi conversar com Pedro, que é como se fosse o Papa, né? É o Papa, né? O primeiro Papa da igreja, o chefe da igreja. Ele foi com Pedro, ficou com ele 15 dias. E conheceu também o apóstolo Tiago. Fora ele, não conheceu, como ele diz aqui. Mas se ele foi chamado para pregar, é para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, capítulo 2. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar-se. Mas, por causa dos falsos irmãos intrusos, que furtivamente se introduziram entre nós, para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, fomos por esta vez condescendentes, para que o Evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tenham sido, não me importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Essas autoridades, digo, nada me impuseram. Ao contrário, viram que a evangelização dos circuncisos me era confiada,
como a dos circuncisos a Pedro. Aliás, retomando, versículo 17. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, como a dos circuncisos a Pedro, porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos, e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas, quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, em presença de todos: se tu, que és judeu, vives como os gentios e não como os judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como judeus? Então, só parando aqui um pouco. Então, tinha essa discussão, né, sobre a questão de circuncisão e circuncisão. Se fosse ver, Paulo, ele era extremamente judaico, ele, antes de conhecer Cristo. Ele defendia aquelas leis de unhas e garras ao pé da letra. Não vivia o amor, a graça pela graça, o amor que Deus pedia, mas ele vivia em função de buscar viver a lei, e quem não vivesse a lei estava errado, né? Então, ele, quando teve encontro pessoal com Jesus, ele compreendeu que ele deveria ir aos pagãos, e não só aos judeus. E ele teve a compreensão de que a pessoa não precisava ser circuncidada para ser de Jesus Cristo, né? Bastasse que ela fosse batizada. Mas, como é a tradição dos judeus, dos antigos, tinha essa discussão, né? Se deveria ser circuncidado, se não deveria. E aí Pedro, ele concordava com Paulo. Só que quando chegou ali as pessoas que eram circuncisos, que seguia a tradição judaica da circuncisão, ele se afastou dos pagãos, né, com medo de ser censurado. E Paulo deu uma dura em Pedro, falou: que negócio é esse? Olha lá no versículo 14, ó. Se tu, que és judeu, vives como os gentios e não como os judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como judeus? Então, olha só, não quer dizer que eles eram obrigados, mas ele viu aquela atitude que ele considerava errada e já chamou a atenção. Que ali, Paulo quer dizer que a graça de Cristo é que nos justifica, né? Não é a lei da circuncisão. Agora a gente vai continuar no versículo 15, que na Bíblia Ave Maria começa a segunda parte, que a justificação provém da fé em Jesus Cristo. Lá no versículo 15. Nós, judeus, de nascença e não pecadores dentre os pagãos, sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo, e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo, e não pela prática da lei. Pois pela prática da lei, nenhum homem será justificado.
Pois se nós, que aspiramos à justificação em Cristo, retornamos todavia ao pecado, seria porventura Cristo ministro do pecado? Por certo que não. Se torno a edificar o que destruí, confesso-me transgressor. Na realidade, pela fé, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Então, a partir do encontro pessoal que Paulo teve com Jesus, é esse a inspiração que o Espírito Santo deu a ele. Se a gente fosse justificado pela lei, a gente estava lascado, desculpa a palavra. Por exemplo, honrar pai e mãe. Quem já não desobedeceu alguma regra do pai e da mãe? Ou não cobiçar a mulher do próximo. Às vezes a pessoa lança um olhar de cobiça sobre uma mulher e ali já pecou com ela no coração. Se fosse a lei pela lei, muitos poucos seriam salvos. Aliás, talvez só Jesus Cristo e Nossa Senhora, que nunca pecaram. Mas que Paulo quer dizer que se a nossa salvação, a nossa justificação fosse pelas nossas práticas corretas, vivendo a lei certinha, nós já não mereceríamos a salvação. Mas a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, que se entregou, que nos amou até o fim na cruz, que ressuscitou. Então a nossa justificação, a nossa salvação, vem de Jesus Cristo. Então glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe pela intercessão da Virgem Maria, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.